E hoje eu queria falar um pouquinho sobre os desencontros da fé que acontecem na nossa vida. E eu acredito que todo mundo aqui já passou, e se não passou, em algum momento você vai passar por algum desencontro da fé. O que seria um desencontro da fé? O desencontro da fé é simplesmente aquele momento que a sua conexão com Deus, a sua conexão com a voz de Deus, a sua conexão com uma direção de Deus, ela começa a ser interrompida por diversos fatores. Mas talvez que você está aqui hoje me escutando, você já tenha passado por isso, ou esteja passando por isso, e sabe como é ruim passar por um período onde você está desencontrado daquilo que você sabe que é a verdade, daquilo que você ama viver, mas parece que você não está sintonizado com a fé. Você não está sintonizado com a vontade de Deus. Você não está sintonizado com uma direção e com algo que Deus está convocando você a viver. E para falar sobre isso, eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, vai lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu sou bairrista ao ponto de trazer a caneca do ministério para pregar. Esse é meu nível de bairrista. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19. A gente vai ler 8 versículos, tá? Então daí quem não leu a Bíblia durante a semana, já reduz um pouquinho o negativo, né? Daí a gente lê um pouco mais. A gente lê 10 versículos. Se tu não tem muita familiaridade com a Bíblia, pode ir no índice. Ali vai estar bem certinho, ali vai dar o número da página que tu precisa abrir. Olha só o que diz o texto que a gente vai conversar hoje. Versículo de número 10. E a palavra do Senhor veio a ele, Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Vamos lá, vamos olhar um pouquinho sobre esse camarada. Quando o Senhor começa a falar com Elias. Se você não escutou falar sobre esse nome na Bíblia ainda, e você que já escutou, você sabe disso, Elias era um cara muito próximo de Deus. E quando Elias ele está tendo esse momento com Deus, ele era um cara que já tinha vivido várias experiências na presença de Deus.
Elias não estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. Elias não estava aprendendo a se relacionar com Deus. Elias já tinha um relacionamento vivo com Deus. E Elias já havia vivenciado várias experiências sobrenaturais na presença de Deus. Ou seja, Elias era de fato um homem de Deus. Os frutos deles já estavam ditos, já haviam acontecido. E isso comprovava que ele era um homem de Deus. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque o dia mau, ele não chega somente para aquelas pessoas que estão tendo as suas primeiras experiências de fé. O dia mau, ele não chega somente para os imaturos espirituais. O dia mau e os desencontros da fé não chegam apenas para aqueles que estão nos primeiros passos da sua conversão. Os desencontros da fé, eles chegam para todos nós, independente das experiências que a gente já possa ter dito, independente da vivência que nós já tenhamos da fé, independente do quão próximo nós já fomos de Deus ou quanto somos hoje, independente do seu estágio de fé, o dia mau e o desencontro, ele chega para todos nós. E o desencontro, ele não chega de um dia para o outro. O desencontro, ele é caracterizado por uma série de acontecimentos até que você percebe que você está desencontrado da fé. Até que você percebe que você está desencontrado da presença de Deus. O desencontro, ele acontece por inúmeros motivos, mas um deles é a exaustão. A exaustão, ela tem um poder de causar desencontros na nossa vida, e vários inclusive. Você vai fazendo, não vai se organizando, e aí você percebe que você está cansado, que você está exausto, e que você precisa parar. E quando você está nesse período de exaustão, tem várias coisas que já estão confundindo você. Você já não consegue mais perceber se a caminhada que você está dando, ela é uma caminhada porque Deus está direcionando você, ou porque você escolheu seguir por esse caminho. Elias era um homem que tinha muitas experiências com Deus, e um dia ele se desencontrou, ele teve uma crise, e se esconder foi a melhor coisa que ele achou que ele poderia fazer. E quando a gente está desencontrado da fé, a gente passa a ter algumas ideias meio maluquinhas. Vocês viram a oração de Elias? Quando ele está conversando com Deus, ele olhou para Deus como quem dissesse assim: Deus, o que tu está reclamando? Só sobrou eu. Tu só tem eu como profeta. Não tem mais ninguém que não se dobrou, só eu não me dobrei. O Senhor só tem a mim, eu preciso me esconder, senão vão me matar. Mas na verdade não era só ele, existiam muitos outros que ainda não haviam se dobrado. E Deus vai ter essa conversa com ele, mas é no final do diálogo. Porque no início, esse cara ele estava totalmente desencontrado da fé. E no início, quando você está desencontrado da fé, você precisa de uma orientação de Deus. Você precisa saber para onde você vai, você precisa saber qual é o próximo passo que você precisa dar, porque o desencontro, ele coloca você num cenário de vergonha, de desgaste. Às vezes você se sente um pouco distraído por causa disso. E eu quero contar uma experiência que eu e a Juju a gente teve. Isso já aconteceu há alguns meses. E foi uma experiência de um desencontro. E aquilo gerou essa pregação de hoje. Agora eu vou expor ela. Eu vou me expor, na verdade. Como todo jovem, como sou, tendo dito isto, como todo jovem, recém-casado, né? Os dois na faculdade, na época, correria, liderando o ministério de adolescentes. Eles não dão trabalho, nem um pouco, mas é bem corrido. E a gente assim, é a realidade de vocês que estão aqui hoje, os jovens. Cara, toda oportunidade de tu dar uma dormidinha, o que tu faz? Tu dorme. Não, mas é só meia hora. Mas meia hora eu já duro mais 2. Se eu dormir meia hora, eu duro mais 2, 3 horas. Então eu vou dormir meia hora. E nós tínhamos uma reunião com o nosso time de liderança do UP. E era uma reunião online.
Cara, e as reuniões online, elas facilitaram muito, né? A gente mora um pouquinho longe da igreja, então marcar uma reunião online é uma maravilha pra gente. A gente fica em casa, não precisa se arrumar, deixa a câmera fechada. Meu Deus do céu. E aquela semana nós estávamos muito exaustos. Mas muito exaustos mesmo, sabe? A gente estava existindo. Só existindo. Mas a gente tinha uma reunião. E aquela reunião, ela estava marcada às 10h30. E eu e a Ju, ela estava na faculdade, eu fui buscar ela na faculdade. A gente chegou em casa, a gente comeu algo bem rapidinho. E quando eu olhei no relógio, era 9 horas. Adivinhem qual foi a ideia brilhante que eu tive? Vou dormir até 10h15. Essa foi a ideia brilhante que eu tive. Vou dormir até 10h15. Porque eu acordo às 10h15, eu dou uma lavadinha no rosto, dou uma enganada, e a gente entra na reunião com os líderes. Os dois, colocamos o celular para despertar, os dois, para não correr o risco de despertar e a gente não escutar. Dormimos, mas nós estávamos tão exaustos, que quando chegou às 10h30, os líderes começaram a mandar mensagem para a gente. Oi, tá tudo bem? Olá, a reunião vai acontecer? E a galera começou a nos procurar. E eu acordei, quando eu acordei assim, apavorado, a primeira coisa, sabe quando tá dormindo, tu levanta? Acordei, quando eu acordei eu pensei, a reunião. Olhei, 00:30. Sabe o que eu aprendi com isso? Nunca é só um cochilo. Nunca é só um cochilo. Eu acordei, cara. E naquele momento, gente, me veio um sentimento de impotência, que eu não consegui responder as mensagens dos líderes. Eu não consegui responder. Eu fiquei tão chateado que eu demorei para dormir horas. Porque a galera se organizou. Olha só que loucura, a galera se organizou. A gente marcou às 10h30 naquele dia porque a maioria deles tinha aula da faculdade no dia. Chegaram exaustos em casa. Exaustos. Se organizaram para chegar em casa, ter um tempo, ainda que online, iriam dormir tarde. E provavelmente nós entraríamos à madrugada, um pouco da madrugada, sonhando o ministério. Mas eu estava tão exausto, mas tão exausto, que eu não consegui ter o pensamento mais lógico que eu deveria. Que é, eu vou fazer um balde de café, vou me dopar de cafeína, na presença do Senhor, é claro, né? Vou me dopar de cafeína e vou suportar ao máximo que eu conseguir, para conseguir ter a reunião com os líderes. Mas não, eu quis cochilar. Enquanto existiam pessoas se preparando, enquanto existia um movimento de Deus que Deus queria fazer na nossa reunião, você sabe o que eu estava fazendo? Eu estava dormindo, porque eu fiquei desatento. E eu escutei mais o meu cansaço do que o quanto eu ainda conseguiria suportar. Entenda algo. Aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui em te dizer assim, quando tu estiver cansado, não descansa. Isma, mas é que eu já estou tendo alguns problemas mentais. Não descansa. Não, vai até bater biela. Aí depois que bater biela, tu descansa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre quando nós nos entregamos às distrações, quando nós ainda poderíamos suportar um pouco mais. Sabe? Às vezes nós nos entregamos muito fácil às distrações. Eu não sei se você aqui tem o costume a jejuar. Se você não tiver, é um conselho. Faz bem para a vida espiritual. E às vezes seguir o propósito do jejum, não sei como é para vocês, mas para mim é um desafio. Porque assim, eu tenho um dia que eu digo assim, hoje eu vou passar um pouquinho do almoço. Hoje eu tô com força, hoje o diabo vai ver só. Acordei ali e aí eu tô no trabalho. E no trabalho é um pouquinho mais difícil, para mim pelo menos. E alguém faz o seguinte convite: Isma, o time inteiro, ou alguns colegas do meu trabalho, a gente está pensando em comer um X. E eu digo, Satanás, tu és astuto, sem vergonha. E aí tu começa uma conversa com o teu subconsciente ali na hora.
E com o teu consciente junto, tá todo mundo misturado ali. Mas eu posso fazer o jejum até as 18 da manhã. E hoje eu como X. E Deus vai entender. E daqui a pouco vem o Espírito Santo. Não fraqueja, mané. Continua no teu propósito, velho. Não dá ouvidos para as distrações. E a distração está dizendo, come um xizinho, come. Aquele de bacon que é toda hora. E eu estou dando um exemplo, mas existem vários outros de várias distrações que vêm. E a gente fica dando ouvido para as distrações. E quando a gente percebe, você sabe onde é que a gente está? A gente está dentro de uma caverna, desencontrado da fé. Olha que loucura! Tudo que Elias já tinha vivido na presença de Deus, e agora ele está dentro de uma caverna com medo de profeta, de Baal. Mas foi esse mesmo aqui que enfrentou os profetas de Baal e disse assim: pega aqui, pode botar lenha, pode botar água, que o meu Deus vai mandar fogo do céu aqui, e vai pegar. E o fogo pegou. O mesmo cara que quando estava encontrado no caminho da fé tinha autoridade, porque sabia do Deus que faria, agora está com medo dos mesmos profetas e dentro de uma caverna. Cara, tem dias que a gente vai ser um leão mesmo. Tem dias que a gente vai olhar para várias coisas que estão acontecendo na nossa vida e a gente vai dizer assim: nossa, cara, isso aqui não tem como acontecer. A gente vai estar com os amigos e a gente vai dizer assim: então nós vamos orar agora. E vai acontecer. E vai acontecer. E tem dias que a gente vai ser o pessimista. Não, vamos orar. Não adianta orar. Não vai dar certo. Tem um amigo meu que ele fala brincando isso. A gente manda uma ideia e ele manda brincando assim: vai dar errado. Não vai dar certo. A gente às vezes está desencontrado da fé e tudo que a gente consegue fazer é ter um olhar pessimista para as manifestações de Deus. Elias não conseguiu ter o time naquele momento. E fica de boa. Se Elias não conseguiu ter o time, às vezes nós não vamos conseguir ter o time. Eu gostaria que os desencontros da fé não acontecessem, mas infelizmente às vezes eles acontecem. E pode ser que você está aqui hoje exatamente nesse processo. Desencontrado. Você olha e você diz assim: cara, tem algumas perguntas que eu faço para Deus e eu não estou escutando resposta. Eu olho para a minha vida, eu estou dentro de uma caverna. E a caverna é um lugar que a gente escolhe. Elias escolheu a caverna. Em nenhum momento Deus olhou para Elias e disse: Elias, olha só, vai para a caverna porque vão querer te matar. Não, em nenhum momento. Ir para a caverna foi uma decisão de Elias por causa do medo, por causa do desencontro de fé que ele teve. Às vezes nós vamos para algumas cavernas que Deus não pediu para que a gente entrasse. Tem alguns desertos que Deus coloca a gente, e tem outros que a gente se coloca, que são desertos que Deus não queria que a gente estivesse. A Bíblia diz que Deus se encontra com Elias e continua o seu diálogo. E depois que ele encontra Elias, a primeira coisa que Deus faz, ele lança a pergunta sobre Elias, que é: Elias, o que fazes tu aqui dentro dessa caverna? Ou seja, eu estou reprovando esse lugar. Eu não chamei você para estar nesse lugar. E aí o que a Bíblia diz que Deus faz? Ele olha para Elias e diz: saia para fora. Porque sempre que Deus nos encontrar num lugar, em uma caverna que Ele não nos convidou para estar, você pode ter certeza que Ele vai desafiar você a sair para fora desse lugar. Sempre. Quando Deus encontrar você em um ambiente de medo, quando Deus encontrar você em um ambiente de desencontro de fé, entenda, Deus vai chamar você para o lado de fora. E isso não significa que o processo vai ser fácil, até porque sair para fora também é vencer o medo. O que é mais fácil? Ficar dentro da caverna com medo e escondido, ou sair para fora e enfrentar os desafios que você vai ter do lado de fora? Porque querendo ou não, ali Elias estava protegido. Ninguém sabia onde ele estava. Ali ninguém iria encontrar ele. Ali ele encontrou uma segurança no seu medo.
Mas eu posso dizer para você, nós vamos sentir medo algumas vezes, mas o lugar do medo não é o lugar que Deus quer você. Deus não quer encontrar você num lugar de medo. Deus quer encontrar você num lugar aonde a presença de Deus vai passar. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor diz para ele: sai para fora, porque depois disso a presença de Deus vai passar. Ou seja, Elias, a minha presença não vai passar dentro da caverna. Você vai precisar sair para fora. A minha presença vai passar pelo lado de fora da caverna. E eu quero lançar uma palavra de encorajamento para você que está aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje dentro de uma caverna. Talvez você chegou aqui com vários medos na sua vida. Eu não sei qual área. Pode ser na sua área espiritual, pode ser em várias outras áreas que você está olhando para a sua vida e você está dizendo assim: Isma, tem vários medos que estão me assombrando. A universidade, a vida adulta, os desafios dessa geração. Eu não sei, cara, pode ser vários desafios, podem ser vários medos, mas isso está tirando você da direção de Deus. Isso está levando você para um lado onde Deus não gostaria que você estivesse. E Deus tem uma palavra para você, e a mesma palavra que Ele deu para Elias: saia para fora, porque a presença de Deus vai passar. Saia para fora, porque a presença de Deus vai passar. Quando o Senhor diz isso, e Elias toma uma atitude de sair, Deus vai lhe dar uma ordem, mas Ele não vai pegar na sua mão e tirar você para fora. Você precisa sair. Qual é a caverna que você está hoje? Qual é o lugar que você está encontrado? Olha que loucura. Depois disso, Elias sai, é visitado por Deus. E você sabe o que acontece? Elias recebe uma nova experiência de fé. Elias recebe uma nova missão do Senhor. Sempre que nós passamos por um momento turbulento na nossa fé, nós achamos que o Senhor não tem mais nada para fazer na nossa vida. Eu passei por várias crises espirituais, e eu disse assim: pronto, se morreu, já era. Deus não vai mais me usar. Deus não tem mais nada de novo para fazer na minha vida. Essa crise foi tão grande, do Neida, que já era. Aconteceu do nada. Eu estava tão bem. As coisas, cara, e aí parece que a gente percebe assim, mas não é assim que acontece. A gente está muito bem e a gente está assim, cara, do nada. Não é do nada. Demoramos para perceber, mas a gente diz: do nada vem um deserto, vem uma caverna. Eu estou num lugar de solidão. E aí a gente tem o sentimento do Elias às vezes, porque daí a gente começa a se justificar na presença de Deus. Não, Deus, é que é o seguinte, né? Eu também já orei muito. É que eu também já evangelizei bastante, né? É que eu também já preguei bastante, né, Deus? Eu também já liderei PG bastante tempo, né? Agora eu preciso ficar na caverna. Tem muita gente aí que serviu muito menos que eu e se dobrou para Baal, e eu não me dobrei, né, Deus? Então, eu acho que dentro dessa conta tá tudo certo. Eu preciso ter o meu tempo. Eu preciso ser respeitado. Nós não estamos indo na linha. Olha, eu preciso que você entenda isso. Nós não estamos indo na linha que eu quero dizer para você que se está doendo, vai com dor. Não, não é isso. Mas eu estou falando que às vezes nós estamos sendo vencidos muito fácil. Às vezes nós poderíamos lutar um pouquinho mais. Às vezes nós poderíamos resistir um pouquinho mais. Mas a gente começa a entrar numa barganha na presença de Deus e diz assim: olha só, tá vendo aqui no Propulsão? Pois é, eu fui o que mais servi. Olha aí. Velho, tem um monte de gente servindo. Tem um monte de gente fazendo muito mais. Tem um monte de gente que ainda não se dobrou. Tem um monte de gente fazendo. E às vezes nós estamos dentro de uma caverna, feridos. Isma, eu estou ferido. Deus vai curar a tua ferida aqui hoje. Amém? Você crê? Amém? Isma, eu estou triste. Deus vai curar isso hoje. Deus vai trazer alegria para a sua vida. Fica de boa. E se não for hoje, Ele vai iniciar o processo para restaurar isso. Ele vai iniciar o processo para restaurar isso. O que eu quero que você entenda é que por mais que você tenha passado por um momento difícil, ou você esteja passando por um momento difícil, Deus ainda tem mais uma missão para entregar nas tuas mãos.
Ele olhou para Elias e disse assim: Elias, passou? Estamos de boa? Passou o chilique? Tá legalzinho agora? Então faz o seguinte, pega o azeite, que eu ainda preciso que tu vai ungir 2 reis. Pega o azeite, porque eu ainda tenho algo para fazer através da tua vida. Às vezes a gente entra no meio de um comodismo e a gente diz assim: já foi legal a experiência que eu tive até aqui, já foi bacana tudo que eu vivenciei até aqui, a caverna me desgastou. Mas Deus está querendo dizer para você: saia para fora e se prepare. Eu ainda tenho mais uma missão para entregar nas tuas mãos. Não pare. Não pare. Quando Deus fala para Elias que existiam muitos que ainda não estavam dobrados a Baal, Deus estava querendo dar uma mensagem para esse cara: você não está sozinho, Elias. Existe uma família que ainda não desistiu de viver aquilo que Deus precisa que seja vivido. Você quer ver como? Nós já vamos encerrar agora. Talvez você esteja nesse cenário. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Não vou pedir para você falar nada para ela, fica de boa. Olha, dá uma olhadinha. Você está vendo essa pessoa? Ela ainda não desistiu. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Essa pessoa ainda não se dobrou. Essa pessoa ainda está lutando para que o reino de Deus esteja em movimento. Essa pessoa ainda está lutando para que o reino de Deus ainda esteja sendo manifestado em diversos lugares. Deus ainda precisa entregar mais uma missão nas suas mãos. Fique em pé, por favor. Eu quero que você feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos, nós vamos orar. Mas antes disso, eu queria que você olhasse para o momento que você está vivendo com Deus. Será que você está numa caverna aqui hoje? Hein? Será que você está escondido? Porque você acha que o que você tinha para realizar está realizado? E aí você se escondeu e você disse para Deus: Senhor, era até aqui. Já foi legal. Já foram várias experiências. Eu já vivi muita coisa bacana na tua presença. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais fôlego. Talvez você esteja dentro de uma caverna e isso esteja acontecendo. E eu quero dizer para você que o Senhor tem uma palavra para você. Saia para fora, porque a presença de Deus vai visitar você aqui nessa noite. Saia para fora, porque depois que você sair para fora, Deus vai visitar você e Ele vai lhe entregar mais uma missão. Mais uma missão. O Senhor precisa entregar mais uma missão na sua vida. Eu quero orar com você. Se essa palavra falou o teu coração, se você sente que Deus está falando com você aqui, se você quer dizer para Deus: eu quero sair da caverna, eu quero sentir a tua presença passar na minha vida, e eu quero aceitar mais uma missão que o Senhor queira me dar. Eu quero dizer para você, a banda vai estar cantando uma música, e enquanto a banda canta, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós, como liderança, nós queremos orar junto com vocês. Nós queremos impor as nossas mãos. Nós queremos abençoar a sua vida. E nós queremos dizer para você: você não está sozinho. Saia para fora, porque Deus tem mais uma missão para entregar nas suas mãos. Por favor, não fique com vergonha. Não deixe o medo que levou você para a caverna lhe impeça de sair dela. Enquanto a banda canta, saia do teu lugar e vem aqui à frente, nós já vamos orar.